Vamos começar já animado. A gente vai falar sobre desânimo, mas vamos começar animado com um grande amém. Queria primeiramente agradecer a presença de você que está nos visitando hoje. Seja muito bem-vindo, você que está vindo pela primeira, pela segunda vez aqui conosco. No bolso à frente da sua cadeira, se você está visitando a gente a primeira ou a segunda vez, tem um cartão conexão. Você preenche lá, a sua opinião é muito importante para a gente, a sua forma, a forma como você viu este culto, como você viu toda essa celebração é muito importante para a gente. É importante que você preencha até o final, espera um pouquinho até terminar a mensagem, para que a gente tenha essa impressão, a sua impressão é muito importante. Então, se você está nos visitando, não esqueça, pegue o cartão conexão, preencha, a sua opinião realmente é muito importante para nós. Hoje a gente está, mais uma vez, com o privilégio de trazer a mensagem, aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações durante essa semana, para trazer para a igreja. Um assunto bem recorrente que a gente tem visto nessa caminhada do último semestre do ano, é que trata do desânimo, né? Então o tema da mensagem de hoje é desânimo, uma doença mortal. O desânimo, uma doença mortal. O nosso texto base vai estar lá em Gálatas 6:9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Paulo está dizendo para nós não cansarmos de fazer o bem, mais ou menos aquilo que Monique estava falando aqui. Não cansemos de fazer o bem, mas no tempo próprio nós vamos colher, se não desanimarmos. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te pedir, meu Deus, a tua direção nesta noite. Quero primeiramente te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de transmitir a tua palavra. Obrigado, Pai, porque de forma alguma sou digno de estar aqui, Senhor Deus. Mas pela tua misericórdia, Senhor Deus, eu te peço que tu nos use como um instrumento teu. Pai, que as palavras aqui transmitidas, Pai, sejam tão somente aquelas que tu queres que eu fale. Seja conosco, Pai. Acalenta cada coração nesta noite, aquebranta cada coração, e que nós possamos sair daqui desta noite alegres, felizes, crendo que nós temos um Deus grandioso e poderoso, e que não há obstáculo intransponível para ti, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por isso. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço, Pai. Amém e amém. O que a gente pode dizer que alguém que esteja com uma doença chamada desânimo? Firma aqui para mim, por favor. O desânimo é uma doença terrível, terrível. Por 3 razões básicas, o desânimo é terrível. Primeiro, porque o desânimo é universal. O desânimo ele não escolhe raça, cor, classe social. Todos nós estamos sujeitos a, num momento ou outro, estarmos desanimados. Então, o desânimo é uma doença terrível porque ele não escolhe pessoas. Todos nós, num momento ou outro, podemos sim estarmos desanimados. Mas o desânimo também, ele é terrível por uma segunda razão. Uma segunda razão pelo qual o desânimo é terrível é porque ele é repetitivo. Algumas doenças que a gente tem, a gente pega uma vez e depois não pega nunca mais. Por exemplo, aquelas doenças que a gente pega como criança, cachumba, pegava, né? Agora tem vacina para tudo isso. As minhas vacinas foram todas naturais, eu peguei tudo isso aí. Quando eu era criança eu tive todas, né? Então às vezes quando eu estava já adulto, as pessoas preocupadas, eu não me preocupo com nada disso, porque eu já peguei todas. Então, mas o desânimo não. O desânimo você pega hoje, pode pegar amanhã de novo. Pode pegar daqui a um mês de novo. O seu corpo não cria anticorpos contra o desânimo. Por isso ele é uma doença tão difícil e tão terrível.
Então ela é terrível, porque ela alcança qualquer pessoa e também porque ela é repetitiva. E você sabe qual uma outra situação pelo qual o desânimo também ele é terrível? É porque ele contagia. Quando você está num local que tem 2, 3 pessoas, você está num grupo assim de 10, 15, mas se tem 2 ou 3 desanimados, a coisa não anda. Então o desânimo ele chega a ser terrível porque ele é contagioso. Ele vai passando de pessoa para pessoa. E quando você vê, está todo mundo de cabeça baixa, desanimado, sem graça, sem vontade, porque o desânimo ele contagia. E o desânimo ele tem contagiado muita gente. Nesses últimos dias eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim comigo: Fernando, eu não tenho mais ânimo para nada. Eu estou me sentindo tão desmotivado. Se eu pudesse, eu jogava tudo para cima e fugia para bem longe. Outras vezes eu já ouvi, recentemente também, a pessoa diz assim: olha, Fernando, eu estou tão triste, tão desanimado, tão sem vontade de orar, de buscar a Deus, eu estou entregando os meus pontos. Outros que eu já ouvi também, diz assim: olha, eu já desanimei com a minha vida. Eu desanimei com tudo, eu não tenho mais motivação para nada. Você ouviu recentemente alguém falar isso para você? Ou você recentemente teve esse tipo de sentimento? Esse é um sentimento típico de quem está com os sintomas do desânimo. O sintoma do desânimo está atacando você. A palavra desanimar, ela vem da negação de animare, que significa o quê? Dar a alma, dar a vida, dar movimento, dar entusiasmo, dar vivacidade. Então, assim, uma pessoa desanimada é uma pessoa sem alma, é uma pessoa sem ânimo, sem alento, sem vontade, sem coragem. Ele perde a vontade de viver. Mas eu trago uma boa notícia hoje. E a boa notícia que eu trago é que o desânimo, ele tem cura. Apesar dele ser terrível, dele ser recorrente, dele alcançar todas as pessoas, ele tem cura. Deixa eu só me organizar aqui. O desânimo, ele tem cura. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Neemias. Nós vamos ler Neemias hoje um pouquinho, e nesse capítulo de Neemias, ele vai nos mostrar as 3 causas e 3 curas para o desânimo. 3 causas e 3 curas para o desânimo. Recentemente, o pastor Micaías pregou aqui sobre Neemias. Quem lembra? Qual foi a série? Meu Jesus! O povo está com amnésia. Foi qual? Fazendo toda a diferença. Recentemente, não tem 2 meses, né? Se você não lembra a série, imagina o que ele pregou, se você lembra. Mas assim mesmo, a gente tem a memória curta, então a memória ela tem curta duração. É por isso que aquilo que você ouviu hoje, você tem que colocar em prática quando? Daqui a um mês? Você tem que colocar em prática imediatamente, porque daqui a um mês você já esqueceu. É por isso que a nossa memória é muito curta, você tem que colocar as coisas imediatamente em prática. Você não pode ficar esperando. Neemias era um líder dos judeus e ele era escravo na Babilônia. Eu não vou repetir a história toda, vai ser bem resumido. E ele saiu do exílio na Babilônia para conduzir uma obra grandiosa em Jerusalém, que era erguer os muros de Jerusalém. Neemias, como um grande administrador que ele era, quando ele chegou em Jerusalém, ele conseguiu motivar um povo a erguer um muro. E o povo estava animado, o povo estava feliz, o povo estava alegre, e o povo estava trabalhando naquele muro, com fervor, com zelo, e a construção seguia a todo vapor. Porém, depois de algum tempo,
aquele povo alegre, aquele povo vibrante, começou a desanimar. O capítulo 4 de Neemias, ele vai nos mostrar por que as pessoas ficam desanimadas e como nós podemos superar esse desânimo. Como nós podemos superar esse desânimo? Mostra para a gente o que a gente tem que fazer quando a gente tem vontade de desistir. Alguma vez na sua vida você já teve vontade de desistir de alguma coisa? Só isso. Eu já tive vontade de desistir de várias vezes das outras coisas. Inclusive já desisti várias vezes de muitas coisas. Várias vezes. Mas a primeira pergunta que a gente vai responder hoje é: quais são as causas que nos levam ao desânimo? Quais são? O que me leva a ficar desanimado? E a primeira resposta que você coloca aí no seu esboço é a fadiga. Coloca aí no seu esboço, fadiga. Você já se sentiu cansado? Mais ou menos igual aquele camarada ali dormindo em pé? Isso aí é fadiga. O nome disso aí é fadiga. Olha o que o texto fala. Nós vamos descobrir as 3 causas do desânimo apenas nesse versículo 10. Na parte A diz assim: os trabalhadores já não têm mais forças. A primeira causa que nos leva a ficar desanimados é a fadiga. Aquelas pessoas de Judá, eles começaram a erguer o muro cheio de vontade, cheio de ânimo, a todo gás. Mas passou algum tempo, eles começam a reclamar. E eles chegam para Neemias: olha, as pessoas não têm mais forças. As pessoas estão desanimando, elas estão cansadas. Aquelas pessoas já tinham trabalhado um bom tempo e estavam exaustas. Elas estavam exaustas fisicamente e espiritualmente. Elas estavam esgotadas. Mas você sabe quando é que normalmente a gente começa a desanimar das coisas? Vamos fazer uma leitura em Neemias, capítulo 4 ainda, no verso 6, olha só o que ele nos diz. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. Você sabe onde que normalmente nós desistimos das coisas? Na metade. Normalmente nós desistimos das coisas na metade. No início, tudo é uma novidade, é euforia. Mas de um tempo vem passando, as coisas vão se tornando cansativas, e aí a tendência é o desânimo. Os estágios são mais ou menos assim: euforia, vamos. E está todo mundo lá. Aí depois vem o quê? A rotina. De novo, tem que ir de novo. Vamos lá, vamos erguer muro. Aí depois vem a fase mais crítica. Vira ritual. Você vai, mas você não está lá. Né? Você está, mas não está. Né? Às vezes a gente tem nossas fases também na vida cristã desse jeito. Quando nós estamos no início da nossa caminhada, fervorosos, a gente vem para a igreja, para o culto, a gente está alegre. Depois, com o passar do tempo, vira uma rotina. Você vem porque é rotina. E aí depois vem a fase mais crítica, você vem por um mero ritual. Você está sentadinho ali, mas você não está ouvindo nada do que o pregador está falando ou que o palestrante está falando. Você veio, você ergueu os seus braços, você louvou, você ouviu, mas você não está aqui, porque é um ritual. E sabe o que acontece com os ritualistas? Eles passam por aquela porta e a vida deles continua a mesma, porque são meramente ritualistas. Eu espero que neste local tenham pouquíssimos ritualistas. Eu espero que esse desapontamento que levou você a chegar a um ritual, que hoje desapareça.
e que você saia daqui com a nova visão. Com a nova visão daquilo que Deus quer de você. O que nós precisamos fazer para evitar a fadiga? O cansaço. Você precisa descansar. Tem horas na nossa vida que nós precisamos descansar. Né, Monique? Tem hora que nós precisamos descansar. Tem hora que o brother vai ter que fazer o almoço para ela. Porque ela precisa descansar. Talvez os primeiros não saiam tão bom, né? Mas você precisa, quando você vir alguém desanimado por causa da fadiga, diga assim: descanse. Comece a descansar um pouco dessa rotina, dessa luta. Você precisa descansar. Então, a primeira causa que nos leva a um desânimo é o cansaço. Você sabe qual é a segunda causa que nos leva ao desânimo? É a frustração. Coloque no seu esboço aí, frustração. O povo chega para Neemias e fala assim: ih, Neemias, tem muito entulho. Tem muito entulho. Não dá mais não. Tem muito entulho. Quando as nossas forças vão se acabando, a nossa tentação, sabe o que é? É ficar olhando o que ainda precisa ser feito. E não o que já foi feito, o que já foi realizado. Aqueles homens começaram a olhar, eles chegaram na metade do muro. Mas eles começaram a olhar que ainda faltava outra metade para fazer. Enquanto que eles poderiam estar glorificando a Deus pela metade que já foi erguida. Então eles começam a se frustrar, porque eles começam a ver um obstáculo à frente deles. Enquanto que eles poderiam estar olhando aquilo que já foi feito, aquilo que Deus já fez. Eles estavam construindo um muro, mas as pedras que o povo usava eram pedras já usadas. E aquelas pedras se quebravam e geravam muito entulho. A sujeira era grande. E quando aqueles homens começam a olhar para o entulho, eles dizem: olha, não dá não, é muito entulho, Neemias. E o desânimo vem pela frustração. Eu queria que você começasse, ou que você pensasse naquilo, nos entulhos que tem na sua vida, que tem feito você ficar desanimado. Muitas vezes na nossa vida nós desanimamos porque nós estamos olhando para os entulhos. Que tal se você começar a olhar aquilo que Deus já fez em você? Aquilo que Deus já fez nesse seu problema, na dificuldade que você está vivendo? Pare de olhar para os entulhos. Normalmente, sabe quais são os entulhos que a gente tem na nossa vida? Normalmente, são coisas banais. Os entulhos da nossa vida geralmente são coisas banais que estão nos atrapalhando, que estão gastando o nosso tempo, que consomem a nossa energia toda. E aí essas coisas trazem frustração para a gente. E aí você vai ficando frustrado. E aí vem o desânimo, o cansaço de novo. Então eu queria que você entendesse que o entulho é tudo aquilo que impede você de fazer as coisas que realmente são importantes na sua vida. O que tem impedido você de fazer as coisas que são realmente importantes? Normalmente são entulhos que estão atrapalhando a sua vida, o seu relacionamento. Normalmente os entulhos atrapalham. Você sabia que normalmente nós gastamos 80% do nosso tempo fazendo apenas 20% das nossas atividades, e nos outros 20% a gente faz 80%, porque a gente lá demora muito tempo fazendo coisas que não são importantes, e demora pouco tempo fazendo aquilo que realmente vai fazer diferença. A gente fica pouco tempo fazendo aquilo que realmente faz diferença, e com isso você se frustra, porque você não encontra tempo para as coisas, porque o entulho está atrapalhando a sua caminhada.
Então, um segundo motivo, uma segunda causa de você estar desanimado, de às vezes nós nos desanimarmos, é a frustração. Mas tem uma terceira causa, que nesse versículo a gente aprende também, que é o sentimento de fracasso. Anote aí no seu esboço. Primeiro, eles estavam fadigados. Segundo, eles estavam frustrados. E agora, o sentimento de derrota tomou conta deles. Veja a continuidade do versículo. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. A terceira razão pela qual as pessoas ficam desencorajadas ou desapontadas, desanimadas, é porque elas têm um sentimento de fracasso. Você se sente impotente. Você se sente fracassado. Você sabe o que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo, olha, nós não conseguiremos, nós não podemos fazer isso. Boa parte dos seus desapontamentos, boa parte do seu desânimo está quando você diz, eu não posso fazer isso. Eu não consigo mais fazer. Como você tem lidado com esse sentimento na sua vida? O sentimento de fracasso, o sentimento de derrota. Como é que você tem lidado com isso? Você sabe qual é a característica de um homem persistente? O homem persistente, ele sempre vê a derrota apenas como um contratempo. A derrota para o persistente é apenas um contratempo. É algo que passa. E com isso, sabe o que acontece? Ele sempre tem forças para continuar, porque aquela derrota para ele é apenas algo que vai fazer parte do jogo. Por isso que o persistente chega lá. É por isso que alguém começa a estudar um curso longo, por exemplo, como medicina, que demora 6 anos para se formar, e depois tem mais 4 anos para se especializar. Se a pessoa entrar na faculdade hoje e pensar que só vai estar especializado daqui a 10 anos, ele desiste. Ou não desiste? Vou demorar 10 anos. Desiste. Porque vem um sentimento de fracasso, eu não vou conseguir tudo isso. Eu não vou conseguir. Como é que você tem administrado esse sentimento de derrota na sua vida? Como é que você tem administrado isso? O desânimo vem pela fadiga, o desânimo vem pela frustração, e o desânimo, ele vem por esse sentimento de fracasso. A decisão que você pode tomar hoje é a seguinte: eu vou deixar o desânimo me consumir, eu vou deixar o desânimo acabar comigo, ou estou disposto a fazer algo para mudar? Eu vou continuar desanimado, ou eu vou tentar mudar? Se você está optando pela segunda opção, e quando eu digo você, é você que está desanimado, mas é você também que não está desanimado ainda, porque como nós já aprendemos, nós já falamos aqui, você que não está desanimado hoje, possivelmente você pode daqui a pouco estar desanimado também. Então, que decisão a gente vai tomar? Eu vou deixar que o desânimo tome conta de mim, ou eu vou lutar, eu vou fazer algo para mudar? Se você quer fazer algo para mudar, a gente vai então para a segunda pergunta que nós vamos responder hoje. É o que eu posso fazer para vencer o desânimo? O que eu posso fazer para vencer o desânimo? O que eu posso fazer para, no meio de tanta gente desanimada, eu estar com um sorriso nos meus lábios? Como é que eu venço o desânimo? Qual é o antídoto para a gente vencer esse mal? Neemias começou a perceber qual era o motivo pela qual as pessoas estavam desanimadas. E ele começou a tomar ações para fazer com que as pessoas voltassem a se animar novamente.
E da continuidade da leitura de capítulo 4 de Neemias, nós vamos tirar 3 princípios que vão nos ajudar a vencer o desânimo, a vencer a vontade de desistir, a vencer a vontade de jogar tudo para o alto, a vontade de desistir de tudo. Vamos aprender com esses 3 princípios do capítulo 4 de Neemias, sobre como derrotar esse inimigo que tem nos destruído, que é o desânimo. E o primeiro princípio é que para vencer o desânimo, você precisa primeiro reorganizar a sua vida. Coloca aí no seu esboço. Você precisa se reorganizar. Reorganize a sua vida. Veja o que Neemias, as decisões que Neemias tomou em Neemias 4:13. Vamos ver o que tem lá em Neemias 4:13. Olha o que Neemias fez. Por isso, eu posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, de lança e de arcos. Sabe o que Deus está me ensinando com essa palavra aqui? Sabe o que Deus me ensina com isso? É que antes de eu desistir, eu preciso procurar uma maneira diferente de fazer a mesma coisa. Eu tenho um amigo que sempre fala assim: Fernando, as pessoas fazem as coisas do mesmo jeito sempre e querem resultados diferentes. Mas para você ter resultado diferente nas coisas, você tem que fazer as coisas diferentes, senão você vai ter sempre o mesmo resultado. Qual é a lição que Deus nos mostra aqui? Antes de eu desistir, eu preciso encontrar uma maneira melhor de fazer as coisas. Você sabe aquele problema que tem feito você ficar desanimado? Comece a pensar numa forma diferente de agir. Comece a pensar diferente. Neemias chegou e disse assim: olha, vamos organizar as coisas. Esse grupo vai para cá, aquele grupo vai para lá, esse grupo fica ali. E aí Neemias começou a ver novamente o trabalho fluindo. Sabe o que a gente aprende com isso? É que quando você coloca as pessoas, e Neemias colocou os grupos separados por famílias. E eu fico me perguntando por que ele fez isso. Por que ele separou os grupos por família? E a resposta é muito clara. Ele colocou as pessoas por famílias, porque você precisa de alguém do seu lado para te ajudar quando você estiver mal, quando você estiver para baixo. Você precisa de alguém do seu lado. Mas eu queria que você entendesse que você ficar desanimado não significa necessariamente que você esteja fazendo algo errado. Pode ser apenas que você esteja fazendo algo da forma errada. Por isso que os resultados não acontecem. É porque você talvez esteja fazendo as coisas pelo lado errado, pela forma errada. Então, se você está desanimado, reorganize a sua vida. Reprograme as coisas. É um problema do seu casamento? Não desista do seu casamento. Tente uma nova, faça uma coisa diferente. Tente uma atitude nova. Tente algo diferente para que os resultados sejam diferentes. Hoje, num casamento, quando tem um problema, as pessoas procuram sempre a porta de emergência. Sabe qual é a porta de emergência? Separação, divórcio. Elas não querem tentar uma forma diferente. Elas não querem fazer algo diferente. Se você não tenta algo diferente, como é que você vai ter resultado diferente se você faz as mesmas coisas sempre? Então, se o problema é no seu casamento, não desista. Tenha uma atitude nova. Se o seu problema é nos seus negócios, nas suas finanças, tenha uma abordagem diferente das coisas. O problema é na sua vida espiritual, que você está para baixo. Não desista não. Não desanime, ore, busque tempo com Deus. Problema de saúde, creia no poder de Deus na sua vida, no poder de cura de Deus na sua vida. Mude de médico, tente uma coisa diferente. Só não desista, continue perseverando. Reorganize todas as coisas, reorganize o seu tempo, reorganize a sua agenda.
Você precisa estar focalizando num alvo. Invista todo o seu tempo naquilo que é mais importante. Invista seu tempo no que é importante. Tire os entulhos da sua vida. A gente fica perdendo tempo com entulho. E aí atrapalha tudo. Porque os entulhos, você começa só a olhar para entulho. E os entulhos vão te derrubar, vão te desanimar. Você tem que se livrar daquilo que está atrapalhando a sua vida. Dos entulhos que têm atrapalhado você. Se concentre no seu alvo. Em vez de ficar reclamando o tempo todo, murmurando, faça algo novo. Ah, mas o meu marido não tem jeito. Tem jeito. Ore e faça algo novo. Ore e faça algo novo. Ah, mas as minhas finanças não tem jeito. Ore e faça algo novo. Deixa Deus falar a forma como você vai fazer, que você vai reorganizar as coisas. Eu conheci uma pessoa, eu acho que eu até já falei isso aqui. Eu tinha um pequeno grupo que eu liderava lá, eu sou um andarilho, né? Andei por vários lugares desse Brasil, graças a Deus. Eu costumo dizer que eu sou um missionário pago pelo governo federal, coisa mais linda do mundo. Eles me pagam para eu pregar o evangelho, né? Coisa boa, né? Então eu era líder de um grupo em Manaus e eu tinha uma pessoa do meu pequeno grupo que era uma mulher bacana, uma senhora de Deus, mas o marido era complicado. 5 anos eu passei lá. 5 anos, eu não lembro qual era o dia, gente, do PG, mas todo dia do PG ela tinha um pedido. Ela dizia assim: eu quero que Deus salve meu marido. 5 anos. Você pensa que eu saí de lá depois de 5 anos o marido dela estava convertido? Não. Mas eu glorifico a Deus que 1 ano depois ela me liga e diz assim: ele se converteu. Mude de atitude. Não desista. Não desista. Você precisa mudar de atitudes. Não adianta ficar murmurando. Há uns 2 anos eu voltei lá em Manaus num congresso. 2 não, 4. Passa rápido o tempo. E quem eu vejo trabalhando para lá e para cá? O João. Aquele cara que dava trabalho para Neia. Não, Deia. Não, Neia mesmo. Deia daqui, que eu conheci aqui. Lá é Neia. Né? Quem eu vejo trabalhando? O João, um cara todo... Aí estava lá e eu glorifiquei a Deus. Porque aquela mulher perseverou e não desistiu. Ela não desanimou. As coisas estão vindo de encontro a você o tempo inteiro. Não desanime. Ore e veja se você pode reorganizar as coisas. Invista o seu tempo naquilo que é mais importante. Neemias separou as pessoas por grupos. E olha, aqui nesta igreja nós temos os pequenos grupos, que é onde você pode compartilhar e ser encorajado. Você precisa estar num deles. É lá que você vai ganhar um gás novo. Os pequenos grupos, eles são a estratégia de Deus para combater o desânimo. Só que você precisa dizer que está desanimado. Tem irmão que é artista. Ele chega, ele está mal, mas ele chega no primeiro grupo, toda a paz, irmão, está tudo bem. E aí, meu irmão, qual é a oração? Só agradecer. O cara está mal. Como é que Deus vai levantar esse homem, essa mulher? Você precisa dizer: eu estou mal, eu quero que ore por mim, eu estou me arrastando já. Porque Deus só vai te levantar, meu irmão, quando você reconhecer que precisa dEle. Enquanto o teu orgulho não deixar você reconhecer a tua fraqueza, Deus não vai te levantar. Vai te colocar cada vez mais, você vai se colocar cada vez mais para baixo, não Deus. Porque você não teve a humildade de pedir ajuda.
Eu conheci uma pessoa que estava desempregado, passando fome, e a gente não sabia no pequeno grupo, não foi aqui não, foi fora também. Você não fica, quem será, quem será? Foi fora. E você perguntava, não, tá tudo bem, meu irmão, tudo bem. Tá tudo bem, tudo bem. O cara estava desempregado há 3 meses, estava vivendo com dificuldade, mas nunca chegou no pequeno grupo. Gente, ora por mim que em casa está faltando as coisas. É aí que o grupo pega, o grupo leva, o grupo encoraja, o grupo traz ânimo novo. Você não precisa lutar sozinho, você tem pessoas que podem lutar junto com você. Os pequenos grupos são uma estratégia de Deus para que você possa ser animado. Se você ainda não participa de um, no seu esboço lá embaixo, você pode escolher um perto da sua casa. São 16 pequenos grupos espalhados por Parnamirim inteira. E Nova Parnamirim também. Escolha um, mas não fique lutando sozinho. Quando uma pessoa desanima, os outros levantam. Quando eu tropeçar, você me levanta. Quando você tropeçar, eu te levanto. É assim que nós vamos andar e vamos ser vitoriosos. É assim que a gente começa a dar um chute no desânimo. Veja o que nos ensina Eclesiastes, capítulo 4, do 9 ao 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Participe de um grupo pequeno. Ajeite a sua agenda. Reorganize a sua agenda. Vamos caminhando juntos. Deixa o desânimo para lá, vamos lutar contra ele. Queria que você pensasse hoje, o que você precisa reorganizar na sua vida para vencer o desânimo. Você precisa reorganizar as suas atitudes, você precisa reorganizar o seu tempo, você precisa reorganizar as suas prioridades. O que você precisa reorganizar? O primeiro princípio para a gente vencer o desânimo é reorganize-se. O segundo princípio que nós aprendemos através de Neemias para vencer o desânimo é que para vencer o desânimo você precisa lembrar-se do seu Deus. Coloque aí no seu esboço. Você sabe uma outra forma que você tem para vencer o desânimo? Além de você reorganiza a sua agenda, e aí você vai lembrar do seu Deus. Não precisa ser nessa ordem, a ordem aqui é aleatória. Lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus. Veja o que Neemias nos ensina em capítulo 4, 14. Neemias 4, 14. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. Eu queria que você lesse comigo, bem alto, com ânimo, essa última parte. Lembre-se. As crianças não ouviram, elas precisam ouvir também. Os seus filhos precisam ouvir isso aqui. E aí nós vamos falar bem alto para eles ouvirem, porque do jeito que foi falado, ninguém ouviu, mal as pessoas que estão naquela recepção. Levante como se fosse um brado de vitória, como se fosse um brado de guerra. Vamos lá, lembre-se, temível, amém. Aleluia. Levante essa bandeira como um brado de vitória na sua vida. Lembre-se do seu Deus. Lembre-se que Ele é grande e temível. Mas como é que eu me lembro de Deus? Como é que eu me lembro de Deus?
Você se lembra de Deus se consagrando mais a Ele? Você se lembra de Deus dedicando tempo a Ele? Mas o mais que eu queria que você entendesse bem é que você precisa lembrar de 3 coisas quando você for lembrar de Deus. 3 coisas. Primeiro, você precisa lembrar da bondade de Deus com você no passado. As coisas estão mal, você está desabando, o desânimo está tomando conta. Lembra daquilo que Deus já fez com você na sua vida. Quando você pensar nas coisas boas que Deus já fez na sua vida, o seu espírito vai ser automaticamente animado. Lembra dos milagres que Deus já fez na sua vida no passado. Aquilo que Deus já fez. Começa a lembrar daquilo que Deus já fez. Lembre daquilo que Deus está fazendo com você agora, na sua vida. Que Deus está fazendo na sua vida agora. Vou te dizer uma coisa, meu querido. Deus está com você, quer você sinta a presença dEle ou não. Deus está contigo, quer que você esteja sentindo a presença dEle ou não. Sabe quem está dizendo isso? Não sou eu, é a palavra dEle em Hebreus 13:5. É promessa dEle. Você pode não estar sentindo, mas Ele está do teu lado, porque Ele diz: eu nunca vou deixar você, eu nunca vou te abandonar. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Talvez você não esteja nem falando de Deus, não esteja nem clamando, mas Ele está do teu lado. Então você tem que lembrar daquilo que Deus já fez com você no passado. Você tem que lembrar daquilo que Deus está fazendo para você agora. Mas você tem que começar a crer naquilo que Deus vai fazer para você no futuro também. Crê naquilo que Deus vai fazer para você no futuro. Lembre-se do poder de Deus na sua vida, da força que Ele pode te dar para você vencer qualquer dificuldade. Quando você estiver desanimado, tire os pensamentos, as circunstâncias que estão te colocando para baixo da sua mente. Se a sua mente estiver cheia de coisas te colocando para baixo, você vai estar desanimado, isso é certo. Sabe o que você tem que colocar na sua mente? Palavras que te encorajem. Você precisa ter pensamentos encorajadores na sua mente. Eu vou deixar 4 versículos para você se encorajar nessa noite. Primeiros, os 4 aqui na tela. Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas em Cristo porque Ele me fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo. Outra promessa, se Deus é por nós, quem será contra você? Se Deus é com você, quem vai ser contra? Quem? Quem vai ser contra? Comece a colocar isso na sua mente, as coisas positivas de Deus, a palavra de Deus na sua mente. Nada pode me separar do amor de Deus, não importa o que esteja acontecendo na tua vida, mas nada te separa do amor de Deus, nada. Marcos 9:23, está difícil, irmão? Está desanimado? Então você pode dizer assim: tudo é possível àquele que crê. Começa a acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Começa a enxergar além das circunstâncias. Comece a enxergar além das circunstâncias. E o terceiro princípio, para nós vencermos o desânimo, nós precisamos lutar, apesar das circunstâncias e apesar das aparências. Coloque aí no seu esboço aí. Você sabe como é que você pode vencer o desânimo também? Encarando ele de frente. Você vence o desânimo, encarando ele de frente. Porque você já sabe que Deus é contigo. Você já sabe que Ele não te abandona.
Você sabe que tudo é possível àquele que crê. Você sabe que Deus nunca vai te abandonar, nunca vai se separar de Deus. Então você precisa encarar de frente o problema. O que normalmente nós fazemos diante dos problemas é o quê? Contorná-los, fugir deles. Mas se você quer vencer aquilo que está te colocando, está te deixando desanimado, você precisa encarar o problema de frente. Olha só o que Neemias nos fala, lá em capítulo 4, 14. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Você sabe o que Neemias está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, não se rendam ao desânimo sem lutar. Resistam ao desânimo, lutem contra ele, não desistam. Resistem ao desânimo, lutem. A Bíblia nos ensina que nós cristãos estamos numa batalha espiritual, numa guerra. Você não está vendo, mas há uma guerra espiritual. Nós estamos num conflito sobrenatural. Há um combate das forças, potestades, querendo te tirar, te desanimar, te colocar para baixo. O diabo é o acusador, ele está sempre querendo te acusar, querendo colocar você, te depreciando, te colocando para baixo. Você sabe qual é a arma número 1 do diabo? É um cristão desanimado. Sabe por quê? Porque um cristão desanimado é um cristão aniquilado, sem forças, sem palavras, sem atitudes, sem vontade. Por isso que o diabo quer que os cristãos estejam desanimados. Resistam a esses pensamentos negativos. Resista a todo desânimo que tentam colocar contra você. Recuse-se a viver uma vida desanimado. A vida pode estar chovendo pedra, você está glorificando a Deus. Encare o problema de frente. Não se renda ao desânimo sem lutar. Lutem, lutem, lutem. Não desista. Para concluir, eu queria dizer para você que a luta contra o desânimo é uma luta diária. Todos nós passamos por isso. E é por isso que nós precisamos conhecer a forma como a gente vence o desânimo. Nós vencemos o desânimo nos reorganizando. Nós vencemos o desânimo tendo em nossa mente aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele fará por nós. E nós precisamos saber que nós precisamos encarar a dificuldade de frente. A boa notícia é que você não precisa e pode muito bem viver uma vida animada, apesar das circunstâncias todas. Você não precisa viver desanimado. Tem um escritor cristão chamado Dwight Pentecost. Ele escreveu uma frase que eu queria ler para vocês. Ele escreveu assim: quando Satanás quer vencer alguém e impedi-lo de combater o bom combate da fé, ele não precisa mandar um inimigo muito forte. É bastante conseguir mudar a sua atitude em relação à vitória. Pois quando um homem está convencido de que a vitória está fora do seu alcance, ele já está derrotado. Satanás não gosta de levar os filhos de Deus a um combate aberto. Ele prefere impedi-los de entrar no campo da luta. Ele prefere impedi-los de entrar no campo de luta, procurando desanimá-los antes de começar.
Na luta pela fé, temos que enfrentar todos os dias a batalha contra o desânimo. Levante a sua cabeça. Você é especial para Deus. Não se deixe levar pelo desânimo. Erga-se, fique de pé. A palavra de Deus diz que maior é aquele que está contigo do que o que está no mundo. Se você tem andado nesses últimos dias desanimado, é o cansaço, a fadiga, o sentimento de que você está fracassando naqueles teus sonhos, no teu planejamento, o sentimento de derrota tem abatido você. Aprenda a lutar contra o desânimo. Anime-se, porque Deus é com você. Aleluia. Porque Deus é contigo. O teu coração deve se alegrar, porque você é especial para Deus. O teu coração deve se alegrar, porque aquele que te derruba não te tem força para te deixar o tempo todo no chão, porque o teu Deus te levanta novamente. Você pode tropeçar, mas você não vai ficar no chão, porque o nosso Deus está de mãos estendidas para te levantar de novo. Se alegre, se alegre, lute, não desista. Às vezes a luta tem sido difícil, são anos e anos e anos. Mas quem sabe, a vitória está bem pertinho. Quem sabe o chute do desânimo está pertinho de você já dar. Se alegre. Lute. Não desista. Amém? Eu não poderia, de forma alguma, nesta noite, deixar de convidar a você que está vindo, que ainda não é discípulo de Jesus. A vida